Olá, alunos do terceiro ano, vamos aí para nossa aula de Sociologia, tá? Nossa aula de reforço aí, para vocês que estão aí concluindo o ensino médio, né? Então a gente vai trabalhar com vocês, vamos tentar levantar alguns pontos, alguns temas, né? Que a gente acha, analisa que é importante a gente estar fazendo algumas retomadas. Alguns temas, de uma certa forma, temas até um pouco polêmico, como é a questão que hoje nós vamos trabalhar, a questão na página 250, que diz respeito à religião do brasileiro, tá? Primeira coisa, alguns dados, né? Nós sabemos que o brasileiro, ele é um povo que na sua grande maioria, eles professam o credo deles o credo no cristianismo, tá? Então é o cristianismo que vai ser a principal religião no Brasil. Então nós vamos ter como no grande número das pessoas elas são cristãs. No cristianismo nós temos o que? Nós temos uma divisão básica do cristianismo, que é o que? Nós temos o catolicismo, que o cristianismo foi unificado até a famosa Reforma Protestante, né, que teve como seu principal nome Lutero, tá? E desde então também surgiu uma vertente religiosa, que é a vertente do protestantismo, tá? Então nós temos essas duas vertentes, catolicismo e protestantismo. No caso do Brasil, todos vocês sabem que a denominação predominante dentro do cristianismo no Brasil é o catolicismo. Tá? O catolicismo, apesar dele nos últimos anos ter aumentado o número de protestantes, mesmo assim o cristianismo ainda é a religião predominante. Aliás, o catolicismo ainda é a vertente predominante do cristianismo aqui no Brasil. Então o que acontece, gente? Então esse fator que ele é predominante. No caso da religião da Igreja Católica, é uma igreja unificada. O que acontece? Principalmente aqui no Ocidente. No Oriente nós temos a denominação da Igreja do Ocidente, né? Que eu não me recordo o nome agora, mas até o final da aula eu vou tentar lembrar. Que fica naquela região ali do leste europeu. É mais ortodoxa, religião ortodoxa. Tá? Lembrei agora. Que tem o mesmo rito, tá? De culto, que é a missa, né? Da Igreja Romana. Pra gente aqui, o que predomina é a Igreja Romana. É predominantemente a Igreja Romana, catolicismo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Do outro lado, nós não temos uma unificação. Nós temos as igrejas históricas, tá? Que são igrejas que de uma certa forma mantêm uma tradição, que nós temos, vamos lembrar aqui, a anglicana, luterana, presbiterana, a batista mais ou menos, ela mantém mais ou menos assim, porque ela é herdeira lá da igreja anglicana da Inglaterra, né, que era a igreja da rainha, a igreja da família real inglesa. Quando vem os norte-americanos para os Estados Unidos, de uma certa forma funda-se a Igreja Batista. Da Igreja Batista vai acontecer essa proliferação de igrejas que hoje se intitulam evangélicos, mas se você for pegar cientificamente ao pé da letra, evangélico é toda aquela pessoa que acredita no evangelho. Não interessa se ela é
católica ou protestante. Mas, no entanto, hoje, por convenção, eles se autodenominaram evangélicos e, assim, de uma certa forma, a população, o povo, hoje os chamam de evangélicos, tá? No entanto, tem essas igrejas, fora aí a presbiterana, luterana, anglicana e metodista, tá? Esqueci o nome da metodista. Essas igrejas são as igrejas tradicionais, e a batista está no meio termo, né? Em algum lugar ela é bastante tradicional, em outro já é mais. E vem uma gama de outras igrejas de um movimento que aconteceu nos Estados Unidos, chamado de igrejas neopentecostais, tá? Onde essas igrejas têm suas características. Primeira coisa é que elas proliferam-se muito rápido, tá? Proliferam-se muito rápido, tendo, de uma certa forma, em muitos casos, e aqui eu quero deixar claro, olha, o fiel, muitas vezes não, o fiel, quando vai ser membro de uma dessas igrejas que tem problemas, essas igrejas, a igreja é uma coisa e o fiel é outra. O fiel é vítima, tá? O fiel é vítima do pastor charlatão, do pastor que apronta, do pastor que na verdade é um bandido. O fiel, ele é vítima. A gente não pode, em momento algum, tratar o fiel como alguém que compactua com alguns acontecimentos que ocorrem no Brasil, dentro das igrejas evangélicas. Existem alguns comentários assim que nós temos hoje nas grandes cidades. Um grande problema, pra vocês terem uma ideia, um grande problema das igrejas neopentecostais, onde o pastor daquela igreja, de uma certa forma, há um desvio de caráter e há uma ligação muito forte com o crime organizado. O que acontece? Existem vários estudos, vocês podem procurar aí hoje na internet, vocês podem procurar documentário a respeito disso, principalmente no Rio de Janeiro, onde igrejas, ou seja, pseudos igrejas que enganam o fiel, na verdade elas são instituições para se lavar dinheiro. São todas assim? Claro que não, mas nas grandes cidades está tendo esse problema dessa ligação entre crime organizado e igrejas evangélicas. De qual sentido? Os criminosos, o povo do crime organizado, que movimenta muito dinheiro de exploração do povo. O que acontece? As igrejas, elas não prestam conta para a Receita Federal. O dinheiro que entra nas igrejas são dinheiro que não passam pelo crivo da Receita Federal. Então, o que acontece? Isso é uma questão perigosa que fica muito aberto para o próprio crime organizado cooptar esses pastores, tá? E, de uma certa forma, usar essas igrejas para lavar dinheiro. Como o dinheiro que entra na igreja não é fiscalizado por nenhum órgão de Estado, então fica bem mais fácil. Então, no Rio de Janeiro, estava-se fazendo, ou seja, existe investigação, eu não estou aqui, existe investigação, existe documentários que estava acontecendo esse casamento entre o quê? Entre igrejas neopentecostais e crime organizado, exatamente por esse ponto, por esse fator. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, e aqui a gente não está aqui, como eu falei para vocês, nós não estamos aqui dizendo que os fiéis são culpados. Os fiéis são vítimas. Muitas vezes os fiéis são vítimas de charlatanismo, tá? Muitas vezes os fiéis são vítimas de charlatanismo. Do lado do catolicismo, é mais difícil de acontecer, porque há uma fiscalização muito grande. Ou seja, a própria
a própria estrutura da Igreja Católica, até mesmo por sua história de muitos erros, o que acontece? E recentemente tiveram alguns erros. Hoje a igreja ela tem muito cuidado, e você vê que a Igreja Católica ela é uma igreja mais elitizada. Então por isso que o Brasil está perdendo muitos fiéis. Aliás, o Brasil não, desculpa. Por isso que a Igreja Católica está perdendo muitos fiéis, porque a Igreja Católica, de uma certa forma, é uma igreja voltada mais para as elites brasileiras. A presença do catolicismo, por exemplo, nas favelas das grandes cidades, não é tão presente. Ou seja, o que acontece? As igrejas neopentecostais perceberam essa brecha deixado por as chamadas igrejas tradicionais, e aqui não só a católica, mas também as outras igrejas protestantes históricas, que elas ficaram mais localizadas em áreas mais nobres da cidade. Então o que acontece? A Igreja Católica, de uma certa forma, não tem uma presença na favela. A Igreja Metodista também não, a Igreja Anglicana também não, a Igreja Presbiteriana também não, e a Igreja Batista também não. Quem é que vai se instalar na favela? São as igrejas neopentecostais, tá? São as igrejas neopentecostais. Então, o que acontece? Hoje, nas grandes cidades, a Igreja Católica fica mais, e as outras igrejas tradicionais, elas ficam mais centrais, fica mais no centro da cidade, enquanto que as igrejas neopentecostais, elas vão para a periferia. E como não tem nenhum controle dessas igrejas, como o Estado brasileiro é laico e ele não pode interferir na questão do culto, o que acontece? Acontece muitos trabalhos excelentes, tá? Existem muitos trabalhos excelentes de lideranças religiosas, de pastores e tudo, mas existe muito banditismo dentro dessas igrejas que vai para as periferias, tá? Porque ela não tem nenhuma fiscalização, e o crime organizado descobriu que não existe lugar melhor para se lavar dinheiro do que nas igrejas, na igreja. Por quê? Se você pega um padre desonesto, um pastor desonesto, ou qualquer uma liderança desonesta, a igreja, primeira coisa, ela não declara imposto, ela não paga imposto. Então o dinheiro que entra nas igrejas não tem nenhum controle. Então o crime organizado descobriu isso e está tendo grande problema nas cidades maiores do Brasil, tá? Então é algo novo, é algo onde o crime organizado está dentro dessas igrejas. São todas, volto a repetir, não, mas relatos, documentários, matérias, investigações estão disponíveis aí para vocês buscarem e ver o envolvimento direto, tá? O envolvimento direto de igrejas neopentecostais, tá? De igrejas neopentecostais junto com o crime organizado, fazendo parcerias com o crime organizado, tá? Então é bastante sério. Uma outra questão também que a gente vai falar é a questão do preconceito das igrejas cristãs, e aqui vão todas, das igrejas cristãs, com relação a outras religiões. Aqui nós não estamos falando de igrejas, e sim de religião. Porque, como eu falei para vocês no início da aula, o Brasil é um país predominantemente cristão, tá? Os valores da sociedade brasileira são valores que se coloca como valores cristãos. Os costumes do povo brasileiro são os costumes cristãos. Ah, professor, mas eu sou ateu. Você pode ser ateu. No entanto, a sua forma de viver na sociedade brasileira é uma forma cristã.
É uma forma cristã. Não é você ir para a igreja para você ter os valores cristãos. Não, basta você viver no Brasil. O Brasil é uma sociedade que leva em consideração os costumes e valores do cristianismo, tá? Isso tá em toda na escola, isso está em todos os ambientes que você convive, sempre os valores cristãos vão estar presentes, tá? No entanto, mesmo o Brasil sendo predominantemente cristão, o Brasil ele tem também a presença de outras religiões, de religiões, de pessoas que não acreditam em Cristo. Tem outras divindades. Ah, professor, isso é errado. Nós não podemos fazer juízo de valor. Aqui não é o ambiente, quando você está numa discussão, no ambiente faz juízo de valor se é certo ou errado. Ou seja, ele diz que quem é cristão está errado também. Então não é a questão de você fazer juízo de valor de certo ou errado. Ali, por que existe inúmeras religiões no mundo? Por que há essas diferenças? Porque as pessoas aprendem a buscar o transcendente, ou seja, algo que transcende a sua espiritualidade, de acordo com a sua cultura. Se um de vocês tivesse nascido lá na Arábia Saudita, vocês seriam islâmicos. Vocês acreditariam no Islã, teriam os costumes islâmicos e não cristão. Então a questão religiosa, ela é o quê? Ela é a forma que a pessoa busca Deus. Onde é que você aprende essa forma de você buscar a Deus? Você aprende essa forma de buscar a Deus na sua cultura. É com seus pais, é com sua comunidade, é onde você está inserido, é no local onde você está inserido. Então, por que nós somos cristãos? Porque nós nascemos em uma sociedade que tem valores cristãos, tá? Ponto. Por que existem as religiões afrodescendentes? Quais são as religiões afrodescendentes, pessoal? São as religiões onde houve o chamado sincretismo religioso, que eles fizeram a junção da cultura negra com o cristianismo. Então o que acontecia? Os negros eram trazidos aqui para o Brasil, tá? Como escravos, e quando chegava aqui, eles eram praticamente obrigados a praticar a fé cristã. Eles eram obrigados a assumir como religião deles o cristianismo. No entanto, eles não deixavam a sua cultura. E houve o quê? O que são as religiões afrodescendentes brasileiras? Que são as religiões que sofrem mais preconceito por parte dos adeptos do cristianismo, tá? Principalmente, aqui não é implicância, mas são fatos, principalmente por pessoas do chamado neopentecostalismo, as igrejas neopentecostais, que tem muita gente que chega a ser pessoas fanáticas, tá? Chega a ser pessoas fanáticas que não respeitam o diferente. Eu tive uma pessoa ficou muito brava, a gente só conta o milagre, não conta o santo, você que é o nome da pessoa. Uma pessoa ficou muito brava porque num determinado ambiente a pessoa começou a saudar Jesus, saudar não sei quem, saudar Ogum, saudar Iemanjá, não sei o que, e a pessoa intolerante ao diferente, porque não é a pessoa
dizer que vai saudar A ou B que vai mandar você para o inferno. Você simplesmente está transformando Deus em um monstro. E a pessoa ficou incomodada porque alguém saudou, fez uma saudação que é comum às religiões afrodescendentes. Isso chama-se intolerância religiosa. Isso é crime. Isso é crime, tá? Por que é crime? Porque é preconceito. Uma religião, preconceito é crime. Você não pode ser intolerante com a pessoa simplesmente pela pessoa manifestar a sua fé. Por quê? Porque ela aprendeu a buscar, que não existe, na religião não existe questão de certo ou errado. Ela aprendeu a buscar Deus daquela forma. Não existe religião que busque coisas ruins. O candomblé, que é a religião afrodescendente mais conhecida, ela não é algo ruim como se criou na ideia, se colocou o nome de macumba como sendo algo demoníaco. Não é. É simplesmente a forma que aquelas pessoas aprenderam a buscar a divindade, aprenderam a buscar Deus. Tá? É certo. Não nos cabe fazer esse juízo de valor se é certo ou errado. Por exemplo, nós aprendemos a buscar Deus com os valores cristãos, com os ensinamentos da tradição cristã. A gente busca Deus com oração, a gente busca Deus indo para o culto, para a missa. A gente tem que fazer, não podemos fazer nada de ruim, porque é contra os valores da nossa religião, do cristianismo, tá? Essa foi a forma que nós aprendemos. Então a gente tem que aprender a respeitar, a forma que as outras pessoas que tiveram outras experiências espirituais aprenderam. Isso chama o quê? Tolerância religiosa. Você respeitar o culto do outro. E quando você não respeita, chama-se intolerância religiosa. E é nessa questão, pessoal, esse é o terceiro ano, que vocês estão lançando aí no mundo, estão sendo lançados, né? Estão sendo lançados no mundo aí o mercado de trabalho para novas experiências, para novas conquistas. Então isso é importante, ou seja, nós temos que ser tolerantes. Nós temos que ser tolerantes com o diferente. Não podemos ser intolerante ou dizer que alguém vai para o inferno ou que alguém está errado, porque a forma que ele sabe buscar Deus, a forma que ele sempre aprendeu de buscar a divindade é diferente da minha. Entendeu? E não existe questão de certo ou errado. Foi a forma que ele aprendeu. Tá? E Deus não é um monstro que vai ter assim. Ele nunca ouviu falar do cristianismo. Ele sempre viveu num ambiente que não tinha os ensinamentos cristãos. Ele nunca ouviu falar em Cristo. Você acha que essa pessoa vai ser punida só porque ele nunca ouviu falar em Cristo? Você acha que essa pessoa merece o seu desprezo, o seu preconceito, só porque ela nunca ouviu em Cristo? Então, pessoal, quando se fala em religião, a palavra-chave é tolerância religiosa, e a segunda palavra que a gente tem que usar sempre para não cair, porque porque há muito charlatanismo nesse mundo da religião, é tolerância com o diferente e senso crítico com o que nos aparece na nossa frente, o que nos é oferecido enquanto espiritualidade. Porque lembrando que sempre quando nós falamos de espiritualidade, a gente tem que lembrar que antes dessa elevação para o espiritual, existe o ser humano ou seja, que é geralmente uma liderança religiosa.
Então, as duas palavras-chave da nossa aula: tolerância religiosa. Não é porque a pessoa tem uma forma diferente de buscar a Deus que ela merece ser desrespeitada pela gente, merece ser maltratada pela gente. A gente tem que respeitar. E a outra palavra-chave é senso crítico, fundamental para a gente não fazer papel de trouxa no dia a dia. Tá ok? Boa aula, bons estudos e até a próxima.